doença como linguagem da alma. Doença e ritual. Rituais em nossa sociedade. As antigas culturas que conhecemos tinham, sem exceção, uma coisa em comum. A partir de símbolos, elas criavam rituais não só para as principais fases de transição da vida, mas também para o dia a dia e suas exigências. Somente o homem moderno acredita poder seguir adiante sem rituais, considerando os crendices já superadas. Contra esse pano de fundo, é de admirar ainda mais o grande número de rituais que foram conservados em nossa esclarecida época. Despercebidos ou propositadamente ignorados, eles continuam dominando a imagem da sociedade. Ao lado dos poucos rituais que perduraram conscientemente, tais como o batismo, a primeira comunhão, a crisma, o matrimônio e o sepultamento, há inúmeras ações semiconscientes e inconscientes que vivem de seu caráter ritual. Pequenos rituais obrigatórios preenchem o cotidiano, como se repentinamente pessoas adultas não pudessem, sem eles, desenvolver sequências de passos próprias dentro do padrão da marcha diária. Seja a compulsão de contar as colunas que passam rapidamente pela janela enquanto viajamos de metrô, quando se tem que verificar 5 vezes se o carro está realmente fechado, se a porta da casa está trancada, se os aparelhos estão desligados da tomada e assim por diante. Todos esses procedimentos não têm qualquer sentido lógico apreensível, tratando-se unicamente, tal como é típico dos rituais, da ação por si mesma. Ao lado desses rituais cotidianos e aparentemente secundários, há também grande número de rituais importantes. Nossa justiça ergue-se sobre o pressuposto de que os membros da sociedade reconhecem e acreditam nesse antigo ritual, que é a jurisdição. Em cada procedimento, o caráter ritual torna-se claro em sua evolução rigidamente ritualizada. A jurisdição corresponde quase a uma ordem, seja ela religiosa ou laical. As togas dos magistrados, dos promotores e dos advogados de defesa são hábitos rituais cheios de significado. Por que outra razão deveria um jurista adulto usar um vestido e uma peruca se não para servir ritualmente a Deus da Justiça? Tal como os sacerdotes, o juiz exerce seu cargo sem levar em consideração sua própria pessoa ou a do acusado. Enquanto ocupa seu cargo, só está submetido às regras do ritual da justiça e deixa de ser uma pessoa individual, particular com opiniões próprias até o final do julgamento. Caso não consiga isso, estando comprometido com outras coisas que não exclusivamente os livros da lei, ele é recusado por ser parcial. O fechamento de um contrato, o reconhecimento consciente dos fatos através da assinatura do próprio punho, preenche os critérios de um ritual. Precisamente, não é possível datilografar ou carimbar o nome na folha de papel, ainda que assim ele fosse mais legível. Nos acordos políticos, a celebração da ratificação como ritual de reconhecimento chama especialmente a atenção. As relações usuais entre as pessoas também estão submetidas a regras rituais que têm pouco sentido se consideradas do ponto de vista funcional. Por que, ao cumprimentar alguém, se dá justamente a mão direita aberta e não o punho esquerdo fechado? Nossa vida está determinada por símbolos e sinais, das cores das roupas até os sinais de trânsito. Todos os procedimentos rituais desse tipo somente subsistem porque são reconhecidos e seguidos. Regras e sinais de trânsito não têm qualquer sentido em si mesmos, mas, respeitado por todos, regulamentam as mais difíceis situações. Rituais não são lógicos, mas simbólicos. Eles são o padrão operante. Sem eles, a vida em sociedade seria impossível. O problema está em que rituais inconscientes não funcionam tão bem quanto aqueles que são conscientes, e na sociedade industrial moderna predomina uma forte tendência à inconsciência. De maneira cada vez mais duradoura, o significado dos rituais perde seu embasamento na consciência e mergulha na sombra. Na superfície social,
as formas esvaziadas de sentido degeneram em costumes. Estes são manifestadamente persistentes devido ao fato de terem suas raízes profundas no padrão que um dia foi consciente. Ainda que o sentido original tenha sido esquecido há muito, os costumes subsistem e continuam dando à sociedade uma moldura. As tentativas de eliminá-los através de reformas muitas vezes naufragam devido a seu profundo enraizamento. Por muito brio que os revolucionários franceses de 1789 tenham posto na tentativa de transformar a semana de 7 dias em um ritmo decimal mais lógico e produtivo, o ritmo setenário estava profundamente enraizado na realidade e sobreviveu à revolução. Até mesmo quando não conhecemos mais as raízes, continuando ainda assim vigentes as regras que delas se originaram, permanecemos na segurança do padrão. O único perigo está em que a carga anímica esmoreça junto com a consciência. Caso as regras somente sejam cumpridas mecanicamente, sem consciência, elas se trivializam. Quando seu sentido não é mais reconhecido, elas nos parecem absurdas. Por essa razão, nós não as interpretamos mais e elas necessariamente perdem significado. Rituais de passagem. As etapas de transição da vida exigem rituais e eles estiveram presentes em todas as épocas. Enquanto as culturas arcaicas confiavam na energia iniciática dos ritos da puberdade, nós desvalorizamos em grande medida as últimas relíquias destes últimos, a primeira comunhão e a confirmação. Não estando suficientemente carregados de consciência, eles degeneraram em costumes que praticamente já não podem mais cumprir sua função. É difícil para um jovem de hoje crescer, pois faltam-lhe rituais de passagem conscientes que o prendam com segurança no novo padrão do mundo dos adultos, com suas regras e símbolos totalmente diferentes. Ali, onde acreditávamos estar lhes poupando dos horrores das mais sombrias superstições, na verdade lhes roubamos substanciais oportunidades de amadurecimento. Por mais duros e sinistros que possam ser os ritos correspondentes das culturas arcaicas, desde passar dias a fio ao relento no mato ou em escuras cavernas, até sangrentas provas de coragem e encontros com espíritos que causam verdadeiro terror, tratava-se de etapas viáveis para passar ao novo plano. Como é impossível fazê-lo sem rituais, os adolescentes de hoje têm de se esforçar para encontrar substitutos. O primeiro cigarro, fumado quase ritualmente no círculo de correligionários, é uma tentativa correspondente. Sabendo muito bem que ainda não são adultos, eles ousam antecipar-se em um dos ainda proibidos privilégios do mundo dos adultos. Quebrando esse tabu, eles inconscientemente esperam forçar a entrada no novo padrão. A angústia está presente, de maneira similar aos rituais de puberdade arcaicos. O novo plano é perigoso e o primeiro cigarro demonstra. A maioria dos participantes do ritual sentem a correspondente diarreia, um sinal do quanto eles têm as calças cheias, mas tossindo corajosa e agressivamente, eles desafiam essas dificuldades iniciais. O exame para a obtenção da carteira de motorista é um ritual substitutivo ainda mais importante. É preciso receber a correspondente legitimação para tornar-se membro de uma sociedade motorizada. Após a superação dessa verdadeira prova de maturidade, tem início as provas de coragem nas ruas. O número e o tipo de acidentes que ocorrem no primeiro ano de carta de motorista demonstram que corresponde, sobretudo aos homens jovens, aprender a conhecer o medo dessa maneira. O problema de tais procedimentos substitutivos é que eles não oferecem nenhuma segurança no novo plano, devido à falta de consciência e, sobretudo, devido à falta de uma mão auxiliar do outro lado, nesse caso do lado adulto. Dessa maneira, os adolescentes acabam ficando dependentes dos rituais substitutivos, tornando-se fumantes inveterados e motoristas furiosos e fantasmagóricos, mas não adultos. Antigamente, os jovens profissionais eram enviados em peregrinação e até há poucos anos, as moças au pair viajavam ao estrangeiro para ganhar experiência e cortar as garras.
A sociedade ainda tinha consciência do quanto os jovens ignorantes podiam tornar-se perigosos caso suas garras não fossem cortadas. Hoje em dia, é frequente que principalmente crianças burguesas, legitimadas pelos regulamentos educacionais profundamente reformados, permaneçam em casa, tornando-se verdadeiros apêndices do amor paterno ou materno. As ruas representam, portanto, uma saída, ainda que perigosa. Os filmes de terror, cujo boom pode ser explicado pelo déficit de medo, terror e aventura que existe entre os jovens, não podem preencher o vácuo, eles apenas o ilustram. Rituais da medicina moderna. Na antiguidade, a vida começava com um ritual de nascimento e terminava com um ritual de morte. Hoje em dia, ambos foram transferidos em grande parte para as clínicas, transformando-as assim em refúgios de ritos inconscientes. Os rituais predominantes na medicina podem ajudar-nos a entrever o valor geral da ritualística para os processos de cura, devendo, portanto, ser considerados de maneira mais minuciosa. Com o necessário olhar aguçado, pode-se encontrar nas clínicas modernas uma desconcertante quantidade de mágica, à altura de qualquer curandeiro. Em tempos arcaicos, quando os pacientes se entregavam aos cuidados dos curandeiros, precisando confiar inteiramente no outro mundo destes últimos, eles perdiam todos os direitos de autodeterminação e entregavam-se a Deus e, portanto, aos xamãs que o representavam. Hoje em dia, nós encenamos um efeito semelhante de maneira ainda mais ostentosa. O paciente moderno também abdica do seu direito à autodeterminação, em geral já na recepção. Esta continua sendo um lugar essencial de qualquer clínica, guardando o limiar do outro mundo, assim como o faziam antigamente as portas do templo. Devido à sua invisibilidade e à temática da doença, sentida por trás de tudo, o mundo que está além da recepção provoca angústia. De maneira correspondente, não é raro que os pacientes se sintam oprimidos por todas as coisas que vêm até eles e que eles não compreendem. Os antigos deviam sentir-se de maneira semelhante ao entrar em um templo de Esculápio em busca de cura, com a diferença de que o faziam de forma mais consciente. Após serem registrados segundo um esquema rígido, os pacientes são enviados para a cama o mais rapidamente possível. Ainda que estejam totalmente sãos e cheguem na noite anterior a um exame ou uma intervenção, no hospital os pacientes devem deitar-se. Aqui, a cabeça, que representa o comando central, não pode ser mantida erguida, devendo por princípio reclinar-se. Dessa maneira, assegura-se também que os pacientes estejam aos pés dos médicos, ao menos fisicamente, manifestando-se com clareza que discussões de igual para igual estão fora de questão. Para eles, não resta muito para conversar e praticamente nada que possam decidir. Tanto em relação à forma quanto ao conteúdo, eles são transformados o mais rapidamente possível em pacientes. Faz parte desse ritual ser colocado na cama por uma enfermeira, tal como se fossem crianças, isso depois de obedecer a ordem de se despir, assim como o fato de que não podem mais decidir por si mesmos quando devem ir para a cama e quando devem se levantar. Tem início o retrocesso ao nível de responsabilidade de uma criança. Na maioria das clínicas, passa-se a maior parte do tempo no quarto, exatamente como na época da infância. Isso acarreta ainda o efeito adicional de que a enfermeira deve decidir quando é hora de dormir. Isso desejando o melhor para as queridas crianças, naturalmente. Apagar a luz, fechar os olhos. Na manhã seguinte, após a ordem de lavar-se, não há nada daquilo que os pacientes gostam de comer no café da manhã. Novamente, são outros que decidem o que é melhor para eles, e quando não comem tudo, são brandamente repreendidos e recebem os olhares correspondentes. Muitas enfermeiras ainda caricaturam essa situação inconscientemente ao recair em uma espécie de tati-bitate infantil, que ainda que a intenção seja carinhosa, indica ainda mais inequivocadamente ao paciente o papel que lhe corresponde. Celebra-se aqui um grandioso ritual com o único objetivo de transformar seres humanos em pacientes,
mais propriamente transformando-os de novo em crianças. Muitos detalhes concorrem para a consecução desse processo. Caso os pacientes queiram passear, tente fazê-lo de pijama, camisola ou roupão de banho, mas nunca como adultos emancipados normais. Eles não podem estar tão saudáveis a ponto de não ter de deitar-se na cama quando o médico os visita, aguardando pacientemente as manifestações dos semideuses. Esses, de fato, decidem em grande medida o destino dos pacientes, os quais são informados apenas dos resultados. Os médicos, quando discutem entre si, utilizam uma linguagem secreta praticamente incompreensível, comparando curvas, gráficos e medidas que parecem um cofre fechado a 7 chaves. As visitas do médico ao leito do doente regem-se por regras rituais rígidas. Na maioria das vezes, celebra-se uma lição de hierarquia. Hierarquia, traduzido literalmente do grego, quer dizer governo do que é sagrado. Trata-se, portanto, somente de uma consequência quando o chefe, na ponta da hierarquia, governa e deixa governar como se fosse um sacerdote do sol. Certas liberdades, que são possíveis com a infantaria de enfermeiros, estão obviamente fora de questão no que a ele se refere. Ele dá a impressão de saber tudo e não precisar fundamentar nada. Podem aflorar na mente dos pacientes lembranças de um pai severo, do chefe de família. Quando não se instalam por si mesmos, o respeito e a consideração são impostos com ênfase. Nestes tempos democráticos, as tentativas de abolir hierarquias encontram resistências profundamente enraizadas, especialmente na medicina. Todo ritual de regressão, cuidadosamente planejado, tem também suas facetas agradáveis para os pacientes, que, por exemplo, são levados em suas camas a toda parte, ainda que possam caminhar até lá sem qualquer problema. Mas eles não devem se cansar e não devem pensar muito. Calma para o corpo, para a alma e para o espírito é recomendada e ajuda na cura. É, portanto, uma mera consequência que os médicos, já que não os próprios pacientes, decidam quando eles podem caminhar por si mesmos e então quando podem voltar para casa. Caso os pacientes não reconheçam os sinais e desenvolvam ideias próprias, eles são postos em seus devidos lugares e enquadrados dentro das regras previstas através de sanções. O do número 17 é difícil, registram os enfermeiros, eventualmente informando aos superiores. Caso ele seja muito difícil, o próprio chefe se dirigirá ao difícil, de preferência no plural majestático. Qual é então o problema que temos aqui? A medicina, naturalmente, ocorrem diversas razões para todas essas medidas, embora a palavra ritual jamais seja utilizada. Um olhar é suficiente para que todas elas se revelem como racionalizações. Disse que os médicos precisam aprender latim suficiente para fazer-se entender também internacionalmente. Em 20 anos de estudo e de prática, eu jamais encontrei um médico que tivesse conversado em latim com um colega, ou que pelo menos estivesse em condições de fazê-lo. Caso alguém tentasse, certamente seria considerado louco pelos colegas. O latim é suficiente apenas para poder manter o clube fechado, isto é, as palavras decisivas são mantidas fora do alcance dos pacientes, aos quais, como as crianças, não se pode dizer toda a verdade. Algo semelhante acontece com o branco estéril usado pelo pessoal clínico, ao qual não pode haver nenhuma exceção. Razões higiênicas não falam mais em favor do branco que, digamos, do amarelo. Por que então o branco universal? Será que isso, talvez, tenha algo a ver com o fato de o Papa usar branco, tal como, de resto, a maioria dos gurus? Será que os semideuses também precisam de roupas rituais para seus rituais secretos e simplesmente não querem admiti-lo? Será que a vivência da medicina é impensável sem o branco, porque ele contém em si todas as outras cores e é, portanto, a cor da integridade e da perfeição? Muitas coisas, assim como talvez a magia que cerca a higiene, falam em favor dessas razões mais profundas. Originalmente, impondo o branco imaculado contra a violenta oposição da arte médica, a higiene criou para si uma pátria natal na ritualística substitutiva.
Hoje em dia, ela é defendida de maneira igualmente violenta e às vezes irracional com que foi originalmente atacada. Tais cargas altamente emocionais são em geral um sinal de que algo mais oculta-se por trás de um tema. Neste caso, pode-se entrever, brilhando nas profundezas, prescrições rituais de limpeza e cerimônias de purificação. Pode-se observar a higienicamente significativa purificação a que se submetem os cirurgiões quando se preparam para uma operação. Eles lavam as mãos por alguns minutos sob água corrente quente, enquanto as friccionam agressivamente com sabão líquido e escovas. A duração dessa lavagem está prescrita com exatidão, sendo penosamente seguida com o auxílio de cronômetros. Após esse procedimento, as mãos continuam sujas, já que finalmente precisam ser outra vez lavadas longamente com álcool de alta concentração. Em seguida, em situação ainda extremamente precária do ponto de vista higiênico, elas devem ser enfiadas em lulas de borracha esterilizadas. Não há ritual mais dispendioso para a purificação das mãos, nem mesmo em culto conscientemente mágicos. Desde este ponto de vista, os muito pequenos exercícios de purificação que perpassam o dia a dia de uma clínica podem ser reconhecidos como rituais, já que em sua maioria não trazem qualquer benefício higiênico. Até o dia de hoje, o médico sempre lava as mãos até que estejam livres de culpa. Ele também desinfeta a pele do local onde aplicará uma injeção, de uma maneira que, tal como se provou há muito, não tem qualquer sentido do ponto de vista higiênico. Mas os médicos, com razão, não querem abdicar desse ritual ao qual se afeiçoaram. Eles preferem encontrar as racionalizações mais estranhas para, à maneira dos xamãs, preparar de antemão o local do ferimento com traços funcionalmente sem sentido, mas que atuam magicamente. Nesse caso, o álcool preenche talvez a função desempenhada pela água benta à entrada da igreja. Nenhum dos dois purifica do ponto de vista higiênico, mas ambos purificam e abençoam desde um ponto de vista mais profundo. Os médicos, com razão, aferram-se a esse ritual e os pacientes, com razão, o esperam, pois da mesma maneira como em outras áreas, os rituais são extremamente necessários para a medicina. Ainda que às vezes as razões alegadas para defender antigos rituais contra a reforma sejam algo peculiares, o fundamento básico está correto. A prática médica normal também está impregnada de rituais totalmente inconscientes. Após serem legitimados em forma de ficha por forças auxiliares subordinadas, os pacientes fazem jus ao nome por meio de uma longa espera. Em uma atmosfera carregada de tensão em meio aos outros doentes, eles esperam ansiosamente o momento em que serão atendidos. Eles o esperam e o temem na mesma medida em que há 1000 anos um paciente o fazia em relação ao encontro com o Esculápio, o deus da cura. Finalmente admitido aos mistérios do médico, estes de fato revelam-se como sendo bem misteriosos. O sentido e o objetivo dos aparelhos que são trazidos permanecem em grande medida obscuros para o paciente. De qualquer maneira, eles se tranquilizam ao ver que o doutor está bem aparelhado para todos os casos, com o que as máquinas e apetrechos cumprem com seu objetivo, ainda que não cheguem a entrar em ação. O doutor mesmo tem, naturalmente, pouco tempo. Não é para menos, sendo ele tão importante. Somente a ideia de fazê-lo esperar 1 minuto, a ele, que nos exigiu 1 hora de paciência, é impensável. Finalmente, ele dirige a palavra ao paciente durante um momento ínfimo. Tendo-lhe sido dito que estava doente antes, ele agora é informado do fato por escrito. Ao mesmo tempo, decreta-se um veredicto sobre a doença. Ela recebe um tempo de duração e um remédio. Depois disso deve ceder. Com a receita, o senhor doutor, pelo poder de seu cargo, estabelece um prazo para o paciente e seu sintoma. Caso este desapareça, o afetado volta automaticamente a ser decretado saudável. Essa ameaça é documentada por meio do atestado de incapacidade para o trabalho, e com um segundo atestado, o paciente volta a ser liberado, em geral rapidamente. Esses papéis são duplamente cifrados por
por um lado, porque a letra do médico é ilegível, e por outro, porque as palavras e sinais provêm de outro planeta. Mas o farmacêutico, igualmente vestido de branco e, portanto, pertencente à mesma corporação de iniciados, decifra habilmente a receita e entrega as gotas ou pastilhas salvadoras. O padrão é tão antigo quanto eficaz. Em meio a toda essa magia, os médicos estabeleceram uma posição respeitável que é considerada como sendo especialmente importante e decisiva. Enquanto, na verdade, somente Deus decide sobre a vida e a morte, neste caso, toda uma corporação manobrou para colocar-se nas suas proximidades. Quando se considera todos os critérios que fazem externamente um xamã, o resultado é sempre um médico. A vestimenta chamativa é comum a ambos e vai muito além das cores. As diferenças hierárquicas estão consolidadas até mesmo no padrão do corte do sobretudo. Hoje em dia, os enfermeiros podem até mesmo tirar as toucas, mas ai daquele que vestir um sobretudo com colarinho alto, tentando assim compartilhar tal privilégio médico. Os verdadeiros xamãs quase nunca renunciam a dispor seus amuletos curativos ao redor do que os procuram. Os médicos, em lugar daqueles, usam estetoscópios que empregam sobre o coração e outros pontos importantes do paciente. Os xamãs frequentemente utilizam uma linguagem incompreensível para os não iniciados e executam ações rituais cujo significado profundo somente eles mesmos conhecem. Em ambos os casos, os médicos modernos não ficam atrás. A dignidade do curandeiro expressa-se com frequência em um comportamento que dá pouca importância às coisas deste mundo. Eles podem permitir-se deixar os pacientes esperando e tratá-los de acordo com a pirâmide hierárquica de cima para baixo. No grau em que se encontram, eles naturalmente não têm nada a ver com fatos materiais. Outros cobram os emolumentos. Os médicos até hoje utilizam intensamente essas possibilidades, em primeiro lugar com os pacientes e seu dinheiro, e em segundo lugar com as solícitas empresas de produtos farmacêuticos. E como sempre, eles têm ajudantes que desempenham as tarefas menos dignas, pois afinal, os curandeiros também se cercam de símbolos mágicos que impõem respeito, impressionam os não iniciados e até mesmo os amedrontam. É neste contexto que entra a relação que se desenvolveu ao longo da história entre os médicos e a serpente, aquela víbora de Esculápio que se enrosca perigosamente no bastão do mesmo nome. Esculápio, o modelo dos médicos, tinha poder sobre as serpentes e seu reino, a polaridade. Os verdadeiros curandeiros se distinguem pela energia que irradiam, que se manifesta de maneira mais evidente na forma de uma auréola ao redor da cabeça. Nesse sentido, os médicos modernos somente podem oferecer um substituto, mas é notável como seu protótipo é representado de múltiplas maneiras pelo oftalmoscópio dos otorrinolaringologistas, que pelo menos imita a auréola e exibe adiante, na testa, um brilhante símbolo solar, aquele espelho que, juntamente com os raios de luz, atrai para si a atenção de todos os não iniciados. Mais do que a descrição em tom irônico, que vai da luz dos santos ao atestado médico, trata-se aqui de relíquias da luta dos médicos pelo poder ou até mesmo de sua megalomania, que necessitam urgentemente de reformas. Tal avaliação, entretanto, considera apenas um lado da moeda. Quando se observa o outro, trata-se do padrão central, e tanto antes como agora, eficaz, de uma medicina que não sabe ela mesma por que funciona. A doença continua sendo também regressão e automaticamente leva as pessoas a uma postura de entrega e de impotência. A posição horizontal do corpo volta a regular algo que antes era evidentemente um pouco louco. Não é a vida que está a nossos pés, mas nós que estamos prostrados frente a ela. Neste caso, qualquer forma de doença dignifica. A postura de humildade, combinada com a calma que se instaura e a coação para adaptar-se ao padrão, seja feita à sua vontade, tem efeitos curativos. A doença, portanto, permite que se tire férias da extenuante e generalizada postura humana de seja feita à minha vontade.
Quanto mais consciente é a instauração do estado de entrega e o consequente caso ideal de humildade, mais eficaz é o ritual de cura. Por enquanto, todas as tentativas de conceder igualdade de direitos e emancipar os pacientes, ainda que bem intencionadas, continuam sendo contraproducentes, tendo em vista o padrão curativo propriamente dito. Isso se torna especialmente evidente em clínicas privadas, onde um tratamento de primeira classe não resulta de forma alguma em uma melhor cura. Justamente, não se trata de que o paciente prossiga na situação de doença, aceitando-se seu jogo de poder e suas exigências. O que ele precisa é ter a possibilidade de tornar-se consciente da situação fundamentalmente desprotegida em que se encontra. Até mesmo os modernos e inconscientes rituais de hospital o ajudam nesse sentido. Não é nem a organização hierárquica da clínica, nem o jogo de endeusamento que nela tem lugar, que colocam realmente em perigo as chances de cura do paciente, mas sim as fantasias de onipotência de médicos cegos para a realidade que dão a entender que eles têm tudo sob controle. Na realidade, apesar das respeitáveis contribuições para a construção da torre da ciência médica, são justamente esses médicos que jamais encontram a verdadeira ponta da hierarquia, o sagrado. Ainda que hoje construam com o marfim, eles em algum momento compartilharão o destino de seus igualmente ativos predecessores no canteiro de obras da Torre de Babel. O efeito placebo, visto com desconfiança por médicos que pensam cientificamente, e o médico de drogas, são partes integrantes do moderno ritual da medicina. Quanto mais os pacientes estiverem em condições de reconhecer o predomínio do sagrado na hierarquia, ao menos simbolicamente, maiores serão as suas chances de cura. Neste caso, o médico é uma superfície de projeção para a nostalgia de direção e orientação que vem do alto, do mais alto. Um médico que deixe Deus, isto é, o princípio da unidade fora do jogo, precisará sempre de deuses substitutos, ou então a cura lhe escapará totalmente. O semideus vestido de branco é somente uma caricatura, mas ainda assim é melhor do que nenhum deus. Até mesmo a medicina naturalista, que tenta manter seus procedimentos o mais objetivos possível e livres das imponderabilidades da alma, não pode renunciar a Deus somente para que seu nome leve ciência. Por essa razão, a crença em uma medicina onipotente e infalível contém em si uma chance de restabelecimento para as pessoas que acreditam na medicina. No entanto, tendo em vista o questionamento e a busca da dúvida que faz parte da religião científica, esta é uma possibilidade de cura verdadeiramente desesperada. Rituais da medicina antiga. A medicina dos antigos nos mostra o quanto os campos formados por rituais são eficazes no âmbito médico. Os hospitais daquela época eram os templos do deus Esculápio. Os doentes e os que precisavam de ajuda vinham de longe, empreendendo longas jornadas. Após a chegada, eles passavam por rituais preparatórios de ambientação e purificação, executados por servidores do templo. A medicina, no sentido que lhe damos hoje, não ocorria. Não se faziam operações, nem se aplicavam medicamentos eficazes tal como o entendemos atualmente. Das áreas que nos são familiares, somente a higiene e a dietética desempenhavam um papel. Por outro lado, essas eram compreendidas de maneira muito mais abrangente que hoje em dia. No centro dessa medicina, como espaço mesmo, encontrava-se o templo de Esculápio. Através de muitos rituais, surge aqui um campo onde a cura podia acontecer. O paciente era preparado durante semanas para vivenciar a noite decisiva de sua estadia, o pernoite no templo, assim chamada incubação. Nessa noite especial, em um lugar especial do templo, ele se deitava, enquanto a atmosfera era preparada por meio da luz e das essências odoríficas correspondentes, e finalmente adormecia. O decisivo acontecia durante o estado de sono, segundo o ditado de que o Senhor dá a cada um
o que lhe corresponde durante o sono. O paciente sonhava com a solução do seu problema, ou ele via diretamente imagens que surgiam diante de si, ou o esculápio aparecia diante dele e lhe dava a entender para onde seu caminho se dirigia. Isso soa ingênuo para o nosso moderno entendimento, mas ainda assim deveria ficar claro que tal medicina obtinha êxitos e encaminhava a curas. Segundo nossa atual visão psicológica, diríamos que foi criado um espaço onde a solução podia emergir do inconsciente. Quando se entende a cura em um sentido profundo, não se vendo nela somente uma reparação ou um conserto, torna-se desnecessário ocultar essa medicina atrás da atual. Ao contrário, ela tinha consciência de processos que somente agora estamos redescobrindo. À medida que aprendemos a tornar conscientes os campos que são predominantes em nós e a lidar com eles, passamos também a ter respeito pela medicina dos antigos. Ela se apoiava na sabedoria contida nos rituais. Há muito falando em favor de que os campos morfogenéticos representam as próprias estruturas nas quais se consumam desenvolvimentos e também curas. Até mesmo o maior dos desenvolvimentos, a evolução, pode ser assim explicado. Os campos estabelecem a moldura dentro da qual ocorre o desenvolvimento. Entretanto, somente certos quadros adaptam-se a uma moldura específica e, portanto, nem tudo é possível na evolução, mas somente aquilo que se adequa à moldura pré-estabelecida. Por essa razão, a cura no sentido de um restabelecimento completo não é alcançável em todos os casos, mas somente naqueles que estão previstos na natureza do afetado, ou seja, em seu padrão. A cura no sentido de redenção ou resgate do próprio padrão, ao contrário, é sempre possível. Doença e padrão. Sintomas representam campos. Cada sintoma contém não apenas sua forma corporal, mas também um campo circundante dos padrões de comportamento e das estratégias de sobrevivência correspondentes. No quadro de uma doença, uma certa quantidade de energia fluiu para uma estrutura rígida que está profundamente gravada no inconsciente sob a forma de padrão. Somente o aspecto formal chega a ser visível, tal como a ponta de um iceberg. Isso fica muito claro se tomarmos como exemplo as manias. O problema aqui não são os sintomas corporais, que por subtração podem ser superados em poucos dias, mas o padrão, profundo e imune, do qual o dependente não pode livrar-se. Todas as terapias bem intencionadas que não chegam a atingir o plano do padrão fundamental trazem poucos benefícios ao longo prazo. É uma questão de tempo. Em algum momento, o padrão trará o afetado de volta a seu campo de atração. Justamente para os pacientes maníacos, é importante esclarecer que este padrão não pode ser modificado, que a única chance consiste em vivê-lo de outra forma. O campo formativo alimenta-se do padrão profundo. Este pode ser comparado a uma moldura que admite diversas imagens que a ela se adaptam, mas de modo algum todas elas. A moldura estabelece o princípio que pode expressar-se em seu campo. Em um determinado tipo de solo, por exemplo, podem desenvolver-se várias plantas, mas não todas. Aspargos, pinheiros e palmeiras crescem em solos arenosos. Já os abetos, não. Todas as plantas que medram no mesmo tipo de solo devem refletir o princípio que está em sua base, que na areia poderia ser o da moderação. Contrair uma doença quer dizer o seguinte: uma temática fundamental como, por exemplo, um problema de agressão, estabelece a moldura no plano do padrão. Na superfície podem formar-se quadros aparentemente muito diferentes, talvez alergias, pressão alta, cálculos biliares ou a compulsão de roer as unhas. Com isso, entretanto, somente se descreve a superfície do plano corporal. No plano do comportamento, há igualmente uma paleta de possibilidades nas quais o mesmo padrão pode expressar-se. Ataques de fúria frequentes, uma relação enérgica com a própria impulsividade,
ou uma aproximação ofensiva de temas sombrios seriam algumas dessas possibilidades. Além disso, o padrão também pode assumir formas diferenciadas no plano do pensamento. Fantasias sexuais agressivas oferecem uma possibilidade, mas também o pensamento radical, pura e simplesmente, que por princípio tem suas raízes voltadas para um âmbito escuro. No plano anímico, sentimentos de autoagressão seriam uma variante, ou fantasias de autoflagelação e até depressões, mas também uma vida de emoções e sentimentos radicais. Nos diferentes planos existem as mais diferentes possibilidades de representação, permanecendo todas elas, entretanto, dentro do quadro de possibilidades dadas de antemão pelo padrão básico. Somente uma investigação mais detalhada do padrão profundo permite especificar a temática. Caso, por exemplo, se tratem de agressões que se inflamam com os escuros temas sujos da vida, a escolha resume-se às alergias. Mas mesmo assim, ainda há muitas possibilidades que se refletem no grande número e rico simbolismo dos alergênicos. Nossa vida está impregnada de padrões que estabelecem as condições da moldura. Segundo a concepção esotérica, eles são trazidos à vida para serem vivenciados com o passar do tempo. O autoconhecimento é, em última análise, a conscientização do padrão, a autorrealização daquilo que ele supõe e libera. Consequentemente, o campo de trabalho do autoconhecimento vai desde os planos superficiais, o corpo-comportamento, até o cerne do ser divino, o si mesmo, self. Estar preso a padrões inconscientes veda o acesso ao verdadeiro ser. O caminho percorrido em A Doença como Caminho começa na superfície e vai desde os sintomas corporais visíveis e perceptíveis até as estruturas anímicas profundas. A genética fornece outro meio de acesso ao padrão que é aceito de maneira geral. O código genético do DNA contém toda a informação sobre nós. Aqui estão não somente as condições da moldura corporal, mas também as que estabelecem o comportamento. Em consequência, os padrões primordiais também devem poder ser encontrados aqui, embora a pesquisa ainda não tenha avançado tanto. Segundo nosso ponto de vista, a pergunta da medicina, contraído ou herdado, é ociosa. O problema está nas alternativas aparentes que se revelam como ilusões a uma observação mais atenta. Tudo foi contraído alguma vez, em algum momento, e tudo está estabelecido no padrão. As alternativas desaparecem quando observamos com algum distanciamento. Mesmo no estágio atual de conhecimentos da genética, muita coisa é estabelecida na concepção. Com esse acontecimento, fornece-se uma moldura bastante clara. Assim, em todos os casos, um ser humano surge da fertilização de um óvulo humano. Nesse momento, as possibilidades cão ou canguru não estão mais contidas na moldura pré-estabelecida, ainda que de início não haja externamente qualquer diferença de um futuro cão ou canguru. No que se refere a isso, os dados já foram lançados, o padrão está lá, e as possibilidades de vivenciá-lo são adquiridas ao longo da vida. Elas ocorrem regularmente com o tempo, dentro da moldura daquilo que está previsto. Um outro plano em que o padrão se torna reconhecível é o dos arquétipos tal como definidos por Jung. Eles são muito semelhantes aos princípios primordiais que se encontram, por exemplo, na base da astrologia. Os princípios primordiais são única e exclusivamente arquétipos muito puros. Embora existam, na verdade, muitíssimos arquétipos, na maioria dos casos trabalha-se somente com 7 ou 10 princípios primordiais, que recebem o nome dos planetas. As tarefas de aprendizado que o ser humano tem de levar a cabo ao longo da vida estão estabelecidas em padrões. Os padrões, por sua vez, são construídos a partir de princípios primordiais e das relações existentes entre eles. Não é obrigatório dedicar-se à compreensão da interpretação dos sintomas até o plano do princípio primordial. Por outro lado, esse passo, difícil e fascinante ao mesmo tempo, pode facilitar muita coisa, tal como experiências em seminários de sintomas o demonstram.
No âmbito deste livro, somente é possível lançar um breve olhar sobre esse pensamento. Pensamento vertical e princípios primordiais. Segundo nossa visão de mundo, há planos horizontais e verticais que atravessam a realidade. Os princípios primordiais correspondem aos princípios de ordenação verticais, comparados talvez aos elementos químicos da tabela periódica. Como tudo consiste de elementos, eles participam das várias formas de manifestação. Tanto o carvão como o diamante são constituídos de carbono, estando assim verticalmente ligados um ao outro por meio desse elemento, embora demonstrem pouca semelhança no plano das manifestações. O trabalho com os planos verticais é um domínio das disciplinas esotéricas, sendo que a ordenação nos planos horizontais descritivos é uma tarefa cumprida pela ciência. O diagrama esquematizado pode ilustrar o caráter distinto de ambas as maneiras de pensar por meio de uma pequena divisão em 3 cadeias de aspectos verticais e vários aspectos horizontais, e dar uma base mais profunda para a compreensão de fenômenos tais como o deslocamento, a elaboração e o resgate de sintomas. Nota da narradora: se você estiver apenas ouvindo esse vídeo, pause agora e olhe para a sua tela para visualizar o diagrama. O pensamento horizontal, nas categorias usuais, está muito mais próximo da nossa época orientada cientificamente, enquanto o pensamento vertical ou analógico, apoiado nos princípios primordiais, é mais difícil de apreender, pois se opõe à lógica com a qual estamos acostumados. Ele penetrou somente no campo da psicoterapia. O mundo da psique não comporta nem lógica nem cronologicamente. Aqui predominam a sincronicidade e a analogia, como nos demonstram os sonhos a cada noite. Não faz tanto tempo assim, todos os seres humanos compartilhavam essa compreensão psíquica do mundo, mas inclusive a porção minoritária da humanidade que abandonou essa visão de mundo e à qual pertencemos está, devido às antigas raízes, intuitiva e secretamente muito mais ligada a ela do que admite. O simbolismo primitivo está vivo. Nós talvez tenhamos vergonha dele e o denunciemos como preconceito e superstição, mas não o abandonamos. Nem mesmo os grandes jornais podem se permitir prescindir de um horóscopo, e quantas não são as pessoas que o leem sem jamais admiti-lo. Nós continuamos comparecendo aos enterros vestidos de preto, embora não tenhamos qualquer explicação razoável para isso. Tudo se torna vermelho quando estamos irados, e não amarelo. Vemos tudo negro quando não temos mais esperança. Quando achamos que alguém está louco, nós lhe mostramos um pássaro e não um jumento, e sempre o fazemos indicando a cabeça e não o joelho. O joelho representa a humildade e não ideias malucas. Nós vemos a tenacidade representada pelo pescoço de um touro, enquanto o pescoço de um cisne representa a elegância e a arrogância. Todas estas e muitas outras relações são usuais para nós e, entretanto, dispensam qualquer explicação causal. Elas dispensam a lógica usual, mas não toda a lógica. Elas estão baseadas na analogia. Sintomas são a expressão de padrões que têm raízes fortemente ancoradas na matriz da realidade. Elas encontram sua expressão mais abstrata no padrão dos princípios primordiais e suas relações mútuas. Para influenciar os sintomas de maneira duradoura, não basta proceder a modificações cosméticas na superfície. Além disso, um sintoma não pode ser jamais eliminado sem que ocorra uma substituição, pois o padrão que se encontra em sua base não desaparece simplesmente. Na melhor das hipóteses, os sintomas são intercambiáveis dentro de sua respectiva moldura. No procedimento alopático da medicina acadêmica e também no assim chamado pensamento positivo, o perigo está em cobrir o padrão profundo com medicamentos ou afirmações bem intencionadas aplicados em planos mais superficiais. A verdadeira cura requer uma alternativa na moldura do padrão pré-estabelecido. Simplesmente opor-se a ele com seu contrário pode de fato lograr um alívio a longo prazo, mas no longo prazo termina por agravar o problema.
O combate faz com que o combatido se torne involuntariamente mais forte, de forma que, com o tempo, é preciso erguer muros cada vez mais maciços para contê-lo. Quem combate seu eczema com cortisona realmente o elimina da pele como por arte de magia, empurrando a energia correspondente mais para o fundo, quase sempre para os pulmões, nosso segundo órgão de contato juntamente com a pele. Quanto mais se combate o eczema na pele, maior se torna o potencial da doença no plano profundo, que cresce na mesma proporção das medidas de defesa. Algo semelhante acontece quando se combate a tristeza com palavras alegres. O potencial depressivo aumenta com a camada superficial das assim chamadas afirmações positivas. Após melhorias de curta duração, interpretadas erroneamente como curas, o tema reprimido volta a emergir mais tarde em outro lugar. Sintomas de doenças podem de fato ser intercambiados por conteúdos anímicos ou padrões de comportamento, mas estes têm de estar de acordo desde o ponto de vista dos princípios primordiais, ou seja, as alternativas não podem originar-se no polo contrário, devendo estar inseridas na mesma cadeia simbólica. No que se refere a seu padrão primordial, elas devem ser o mais semelhantes possível ou, dito de outra forma, ser homeopáticas, para poder conduzir a energia para um outro campo, ainda que de imagens correspondentes. É necessário, portanto, avalizar o sintoma da doença. Como cada sintoma cura o afetado, este não pode eliminar ou modificar à vontade nenhum deles. Sem seu sintoma, o paciente está enfermo e desequilibrado. Caso seja tratado alopaticamente, ou seja, com seu contrário, o equilíbrio que se estabilizou com a ajuda do sintoma é perturbado. Isso pode ficar mais claro em um exemplo. Quem sofre um desgosto desenvolve um sintoma que cumpre a função de manter seu equilíbrio. Visto como um todo, trata-se de obesidade que lhe proporciona uma certa camada protetora contra um ambiente rude e lhe possibilita uma satisfação substitutiva ao comer, evidentemente melhor que, talvez, cometer suicídio devido a um sofrimento amoroso incontrolável. Quando então se aconselha um tratamento alopático a esse paciente, uma dieta rígida, coloca-se o paciente em perigo no que se refere a seu equilíbrio. Ele perde sua camada de gordura sem obter um substituto e sem conseguir um outro tipo de satisfação. Ele, sobretudo, não consegue aquilo que lhe seria imprescindível, ou seja, amor. Naturalmente, o tipo de amor com o qual ele se nutre, sob a forma de doces, que tão óbvia e exclusivamente passa pelo estômago, não é uma solução ideal, mas ainda assim trata-se de uma elaboração do tema. Com doces e outras coisas boas, não se proporciona, na verdade, ao afetado aquilo de que realmente se trata, mas ainda assim proporciona-se alguma coisa. Uma dieta rígida, em seu caso, não contribui em nada para solucionar o problema. Uma indicação homeopática teria por objetivo oferecer ao paciente algo de um princípio semelhante ao da comida. No plano anímico, se ofereceria imediatamente o amor com todas as suas correspondências no que se refere à satisfação do desejo. O paciente precisaria, portanto, voltar a encontrar, se não uma pessoa, pelo menos algo que pudesse satisfazer sua necessidade de amor. Quando ele tivesse aprendido a tornar consciente seu desejo de comer e a comer com verdadeiro prazer, isso ainda teria mais sentido que a renúncia total. Comer doces de maneira inconsciente ou semiconsciente é unicamente uma elaboração do tema e ainda por cima em um plano não apropriado. O resultado mais significativo e de mais longo alcance seria aprender a amar a si mesmo. O homem nasce com seu padrão, que consiste de diversos padrões subordinados. Ele pode ser reconhecido na herança genética, nos arquétipos, no horóscopo, nos sintomas ou em outros níveis de projeção. No decorrer da vida, esse padrão torna-se atual em seus diferentes aspectos. Ninguém pode evitá-lo. Ele precisa ser realizado, ou seja, preenchido com vida. Caso se tenha, por exemplo, reconhecido e visto até o fundo parte de sua estrutura, seja por meio de experiências ou da terapia,
As alternativas de realização tornam-se possíveis. Esse intercâmbio, dentro dos níveis verticais, é a chance que resulta da filosofia contida em A Doença como Caminho. Os sintomas surgem quando temas anímico-espirituais deslizam do plano consciente para o corpo. No sentido contrário, pode-se também voltar a filtrar os temas anímico-espirituais a partir dos sintomas. A passagem pelas imagens puras dos princípios primordiais facilita os passos subsequentes por outros níveis de representação desse princípio. É uma situação comparável ao aprendizado de idiomas. Caso se queira aprender italiano, espanhol e francês, o mais simples é aprender latim antes. Todos os outros passos tornam-se mais fáceis a partir dessa base comum. Trabalhar tenazmente em parceria, em vez de ter nódulos nervosos, seria uma recomendação terapêutica baseada na ideia dos princípios primordiais. Os nervos, bem como a parceria, dependem do princípio de Vênus. Nódulos e pedras dependem do princípio de Saturno, ao qual se atribui também o trabalho tenaz. Os nódulos nervosos simbolizam no plano corporal a areia na engrenagem da parceria. Os afetados precisam entender-se com ambos os princípios que deslizaram para a corporalidade, podendo escolher unicamente o plano em que o farão. As sugestões terapêuticas que seguem essa linha de pensamento são desafiadoras, mas elas, justamente, forçam de volta para a superfície da consciência os princípios que foram repelidos. Quando não se oferece qualquer resistência a um tema, ele não é empurrado para a sombra. Mas caso se tenha forçado o tema a corporalizar-se como problema, as correspondências anímicas também serão desagradáveis. Caso não o sejam, deve-se ter cuidado. Existe a suspeita de que as correspondências não sejam concordes. Sobre a base dos princípios primordiais, também se torna mais fácil a significação dos órgãos e das áreas corporais. Pode-se perceber de maneira muito direta que o pescoço tem a ver com a incorporação a partir de sua função e das correspondentes indicações idiomáticas, tais como Geizkragen, Gier, Geizhals, avarento, Geiz, avareza, Kragen, colarinho, Gier, avidez, Hals, pescoço. Nota-se que os joelhos estão ligados à humildade através das funções de dobrar os joelhos e ajoelhar-se, mas pode-se perceber mais facilmente que os nervos estão ligados à parceria a partir do conhecimento dos princípios primordiais. Isso também pode ser deduzido a partir da função dos nervos, mas para isso já é necessário algum conhecimento de medicina. Doença como ritual. A doença é a corporalização problemática de um padrão. Por meio dela, o paciente é forçado a passar por esse padrão ao qual resiste e que não aceita conscientemente. A vivência consciente de um padrão é um ritual. Um acontecimento patológico é, consequentemente, um ritual inconsciente, ou seja, que mergulhou na sombra. O primeiro passo em direção à cura é ir buscar aquele ritual na consciência. Uma ajuda substancial para isso é fazer aquilo que o sintoma de qualquer maneira nos força a fazer, mas conscientemente e de livre e espontânea vontade. No exemplo da obesidade, tratava-se, por exemplo, de petiscar conscientemente. À medida que se incorpora, desperta e atentamente todos os doces e guloseimas, surge um sentimento em relação ao prazer implícito. Isso poderia resultar em um ritual de petiscar divertido e prazeroso. O importante é não permitir que surja nenhum sentimento de culpa. O sentimento de culpa vem do polo alopático e, neste caso, somente poderia prejudicar. Quando, em vez de se abarrotar de sentimentos de culpa, começa-se a praticar rituais conscientes de prazer, a pressão do sintoma cede. Por um lado, com o prazer consciente já não é preciso comer tanto. Por outro, aceita-se melhor o aumento de peso resultante. Agora se sabe o que se conseguiu com aquilo. Quando se mergulha na corrente do prazer, outros planos de prazer também se abrem como que por si mesmos. No reino de Vênus há, ao lado da gula,
outras possibilidades correspondentes. O prazer através de outros sentidos alivia o estômago sobrecarregado sem abandonar o tema da sensualidade. O prazer através dos olhos, dos ouvidos, do nariz e da pele preenche mais ou menos o mesmo padrão. Como órgão de Vênus, a pele, nesse âmbito, é sem dúvida o mais apropriado ao lado do paladar. A melhor alternativa para comer seria, portanto, o prazer sensual do tato. Beijar pode substituir de maneira bastante adequada a avidez por doces, já que o prazer aqui parte da mesma mucosa. Carícias transmitem um sentimento de bem-estar, de maneira semelhante a quando se acaricia a barriga após uma boa refeição. Criar um ritual consciente a partir do padrão inconsciente do sintoma é o primeiro passo. O passo seguinte tem por objetivo trocar os tristes planos de elaboração por planos de resgate plenos de desenvolvimento. Isso resulta mais fácil na mesma medida em que estes últimos se ajustam ao padrão, ou seja, ao princípio primordial afetado. O padrão não se deixa modificar, mas sim o plano de sua elaboração ou resgate. Existe um verdadeiro abismo separando esses dois conceitos. A elaboração é, sobretudo, labor ou trabalho, enquanto o resgate tem a vantagem da solução a seu favor. Em alemão, Einlösung, Resgate. Lösung, Solução. no exemplo anterior de obesidade, a elaboração do tema, neste caso naturalmente uma elaboração prazerosa, seria talvez um programa de massagens de que se desfruta para adequar-se às exigências do princípio de Vênus. Massagens cansativas ou dolorosas não seriam apropriadas ao princípio venusiano. O amor, que inclui o corpo, a alma e a mente, seria, ao contrário, um resgate e até mesmo a redenção do tema. Resgates não almejam um objetivo, eles não acontecem para que se consiga alguma coisa, mas partem de uma necessidade interior e afetam a pessoa em sua totalidade. Por essa razão, eles preenchem o princípio de maneira abrangente e fundamental. A elaboração consciente está sujeita ao perigo de destapar apenas âmbitos isolados. A massagem, da mesma maneira que petiscar, afeta somente o plano do prazer corporal. A elaboração inconsciente também pode, sem dúvida, abranger toda a pessoa, mas ela tocará o tema de uma maneira menos profunda. Caso se tenha um problema não consciente com o princípio primordial de Marte, pode-se, por exemplo, elaborar sua agressividade como espectador nos campos de futebol. Mas mesmo estando lá, de corpo e alma, o tema não se deixa solucionar por meio de gritos de batalha. Quem, ao contrário, elabora seu tema de maneira consciente, tem a vantagem de conhecê-lo. Faz sentido que o afetado, por exemplo, decida praticar uma variedade de luta para dar vazão à sua agressividade. O perigo está, porém, em que ele participe apenas com o corpo, mas não com a alma. Um resgate seria que ele se deixasse arrebatar, tomasse sua vida de assalto, se confrontasse corajosamente com as tarefas pendentes e vivesse sua vida de maneira resoluta. Faz parte de um ritual a consciência de todos os planos envolvidos. Além disso, os rituais são tanto mais eficazes quanto mais planos compreendem. Disso resulta também a pouca eficácia relativa da doença para o resgate de um tema. Na maioria das vezes, os sintomas somente levam à elaboração, já que falta a consciência anímico-espiritual. Caso esta seja trazida para o sintoma e se transforme na sintomática da doença em um ritual consciente que abranja todos os planos implicados, aumentam as chances de se resgatar o tema. Esta é também a chave para se fazer resgates a partir de tentativas de elaboração. No exemplo acima, seria possível dedicar-se de maneira tão consciente à variedade de luta escolhida que ela chegasse a abranger também a alma e a mente e se tornasse arte marcial, que a partir de sua filosofia abrange toda a vida, da superfície às raízes. A partir daí crescerá, como que por si mesma, uma abertura em relação ao tema da agressão que termina por abrir caminho para a energia marciana também em outros âmbitos da vida,
e leva o afetado a ousar viver de maneira corajosa. Onde os sintomas incitam a dar caráter ritual à vida, eles colaboram não somente para o autoconhecimento, mas também para a autorrealização, já que o objetivo do caminho do desenvolvimento é transformar toda a vida em um ritual consciente.